Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eu sou a professora Luciana e dou classes de língua espanhola. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que com programas diários leva até vocês conhecimentos complementares. E hoje nós vamos revisar a entrevista, conteúdo importante para a primeira série do ensino médio. Bom, a nossa expectativa de aprendizagem é conhecer de uma maneira gradativa a função e a finalidade do gênero estudado. E qual habilidade que você vai precisar para isso? Compreender os recursos usados para a elaboração de entrevistas. E o nosso eixo temático é compreensão oral e escrita. Vamos a começar? Vamos começar? Bom, coloquei aqui um slide para vocês, mostrando uma situação hipotética de uma entrevista e provavelmente o entrevistador perguntou ao entrevistado que língua que ele falava, Ele, espanhol, português, Então, as línguas que ele falava para uma possível contratação. E aí eu coloquei aqui para vocês o nosso conceito. Lembrando, pessoal, que eu sempre coloco os conceitos e as características em língua portuguesa, porque o gênero, independente da língua, o conceito e as características são extremamente próximas. Então, esses conceitos você também poderá utilizar em língua portuguesa e em língua inglesa, tá? Então, o que é a entrevista? Ela é um dos gêneros que tem uma função informativa e geralmente está veiculado nesses meios de comunicação. Então, quais são os meios de comunicação que nós utilizamos hoje? Jornais, revistas, internet, a própria televisão, a rádio, o rádio e tantas outras formas. E nós temos alguns tipos de entrevista, Essas entrevistas elas podem ser jornalísticas, podem ser uma entrevista de emprego, uma entrevista psicológica, social, pessoal, e etc. Principais características das entrevistas. É um texto informativo e opinativo. Por que é informativo e opinativo? Porque a pessoa que faz a entrevista, ela acaba dando algumas informações a respeito do entrevistado. E aí ela também vai expressar a sua opinião a respeito das respostas dadas. Ali sempre vai ter a presença de um entrevistador e de um entrevistado. Vocês viram o primeiro slide que eu mostrei? No mínimo 2 pessoas estão presentes ali. Uma linguagem que é um diálogo e oral. Nós estamos vendo aqui escrita por conta da situação de aula, mas geralmente a entrevista, num primeiro momento, ela é oral, depois que ela é transcrita. E a marcação do discurso direto e da subjetividade. Geralmente, as questões ali elas vão ser analisadas de uma forma subjetiva. E uma mescla de linguagem formal e informal. Porque o entrevistador, ele pode, para deixar assim, um clima um pouco mais ameno, ele pode utilizar uma linguagem informal para deixar o entrevistado mais à vontade. Bom, eu coloquei aqui um pedacinho de uma entrevista do Rafael Nadal, que é um tenista espanhol, e aí foram feitas algumas perguntas para ele. Eu vou falar em espanhol e aí eu falo depois em português para vocês. Então tá assim, buenos dias, Rafa. Então vira aqui, ó. Ele não falou Rafael, falou Rafa. Então isso é uma forma informal. Buenos dias, Rafa. Empezaremos preguntando-te por tu preparación. Quem te entrena? Então a pessoa falou, bom dia, Rafa. Vamos começar perguntando para você como que é a sua preparação. Quem que treina você? Aí ele respondeu, o tenista respondeu, mi entrenador é Tony Nadal, mi tio. Ah, não, meu treinador é Tony Nadal, que ele é meu tio. E ele foi continuando. Que braço utilizas para arrugar? Então, qual que é o braço que você utiliza para fazer os cortes lá, do tênis, para você jogar? Aí ele falou, ele esquerdo, pero para los reveses, las dos manos. Então, geralmente eu uso o braço esquerdo, mas para eu fazer algumas outras jogadas, eu acabo utilizando as 2 mãos, ou seja, os 2 braços. E aí ele foi continuando com a entrevista. Então, vocês perceberam aqui que, nesse caso, a gente teve uma utilização bem próxima da linguagem informal para deixar o tenista mais à vontade e ele ter uma certa segurança para falar mais coisas que esse entrevistador gostaria que ele falasse. Aqui, pessoal, eu coloquei um pedacinho de uma entrevista de emprego. Então, a pessoa ela vai solicitar um emprego. A gente tem aqui o Luiz
e o Elias, né? O Luiz é a pessoa que está perguntando. Então, ele vai falar, ó, como lhe gusta trabalhar? Prefere trabalhar solo ou em equipo? Então, ele está perguntando, como que você gosta de trabalhar? Você prefere trabalhar sozinho ou com uma equipe? Essa pergunta ela é interessante porque, dependendo da resposta, o entrevistador já vai saber se essa pessoa tem um perfil que facilita o trabalho em equipe ou se ele tem um perfil mais isolado. Aí ele vai falar, ó, prefiro trabalhar em equipo, pero também puedo trabalhar solo sem problemas. O Elias é um candidato que ele está super antenado, né? Ele deu uma resposta que provavelmente o entrevistador queria ouvir e ele já deixou ali um outro dado. Falei, olha, mas se for necessário, eu posso trabalhar também sozinho. Eu gosto muito de trabalhar em equipe, mas se for necessário que eu trabalhe sozinho, eu também vou trabalhar. Então, ele estava preparado para as respostas, né, para as perguntas, e aí ele deu respostas possíveis e interessantes para esse entrevistador. Aí ele vai e pergunta de novo ao entrevistador, por que prefere trabalhar em equipe? Né? Então, por que você prefere trabalhar em equipe? Aí ele vai e diz, o Elias, para poder desarrollar um serviço melhor, para poder desenvolver o meu trabalho de uma melhor maneira. Né? Então, só um pedacinho aqui para vocês verem como que é a entrevista de trabalho. E aí, aqui foi colocada uma pergunta que é muito comum nas entrevistas de emprego, que é você colocar os seus pontos fortes e os seus pontos de atenção. O Luiz vai fazer essa pergunta agora para o Elias. Ó. Quais são seus pontos fortes e débiles? Débil, a palavra débil, ela é um heterossemântico, tá? É um falso amigo, um falso cognato, a gente já estudou aqui isso. Débil quer dizer fraco, então ele está perguntando, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos? E o Elias vai responder, sou muito criativo, tenho facilidade em desenvolver projetos que exigem grande capacidade de criatividade e concentração. Então, ele falou os pontos positivos primeiro. Olha, eu sou muito criativo, eu tenho facilidade de desenvolver projetos que precisam de uma grande capacidade criativa e de concentração. E aí ele não falou dos pontos fracos. Aí o Luiz vai e pergunta novamente, e os seus pontos fracos? Aí ele vai e fala, sou algo nervioso a vezes. Não, eu sou um pouco nervoso às vezes. Então, até no ponto fraco dele aqui, ele colocou um ponto fraco interessante também, porque não é uma coisa que possa atrapalhar tanto o trabalho dele. Né? Então, é igual alguém falar assim, o meu ponto fraco é ser muito proativo, ou então, assim, ser muito exigente com o horário. Então, as pessoas vão falando pontos fracos que, para o entrevistador que precisa de um funcionário, não é uma coisa assim que seria ruim para ele, né? Coloquei outro tipo de entrevista aqui, que é aqui, por exemplo, quando a gente está numa nova sala de aula, num novo curso, o que a gente geralmente pergunta, né? Porque a gente quer fazer uma socialização. Na realidade, hoje, nós estamos sentindo falta disso, né? Dessa socialização, mas quando a gente está a primeira vez numa sala de aula, ou num curso de línguas, ou um curso de informática que você vai fazer, no primeiro contato que a gente quer ter com as pessoas, a gente faz algumas dessas perguntas aqui. Então, a primeira, quando e onde nasciste, né? Quando que você nasceu? Onde que você nasceu? Que idade tienes? Quantos anos você tem? Como se chamam tus padres? E seus pais, como é que chamam? Tu tienes hermanos ou hermanas? Você tem irmão, tem irmã? A que se dedicam tus padres? O que seus pais fazem? Qual é a profissão do seu pai, da sua mãe? Quais são tuas matérias favoritas, né? Então, quais são as suas disciplinas favoritas? Então, aqui é só uma forma de você perceber que várias maneiras a gente tem de entrevistar, dependendo do meu objetivo, né? Então, eu posso ter entrevistas mais formais, como foi a da entrevista de emprego, posso ter entrevistas informais, como a do tenista, como essa aqui que eu estou apresentando para você, que você vai ter um contato com um colega, um possível colega, e você quer se aproximar, a gente vai fazendo essas perguntas mais pessoais. E coloquei aqui no finzinho algumas perguntas que a gente tem que ter em mente quando a gente vai passar por um estágio ou por uma entrevista de emprego, que geralmente são as perguntas que as pessoas podem fazer para nós. Então, se nós nos precavermos, né, a gente já consegue chegar nessa entrevista sabendo um pouquinho do que pode ser perguntado, e aí você não vai ser pego de surpresa.
Então, ó, quais são minhas qualidades para aspirar a este puesto, considerando destrezas e conhecimentos? Então, aqui está perguntando quais são as suas qualidades para aquele cargo, né, considerando o que você sabe e os conhecimentos que você tem. Então, isso aqui é uma pergunta que provavelmente em qualquer estágio que você se prontificar ou num emprego, provavelmente eles vão te perguntar. Então, a gente já tem que ter um pouco essa resposta em mente. Quais são minhas qualidades para aspirar ao puesto, considerando saber cobri-lo? Né? Então, quais são as minhas qualidades para esse trabalho? Por que eu tenho capacidade para assumir esse posto? O que puedo melhorar? Né? O que a gente pode melhorar? Que me distingue de outras pessoas? Então, um entrevistador ele pode perguntar assim, o que você tem de diferente dos demais candidatos? Hoje em dia, as perguntas elas estão cada vez mais elaboradas e mais complexas, né? Então, são coisas que a gente pode se perguntar e pode pensar a respeito de nós mesmos. Quais são meus objetivos a curto e médio prazo? Uma pergunta assim, né? Quais são os objetivos a curto e médio prazo? Provavelmente o entrevistador quer saber quanto tempo que você vai querer ficar naquela empresa. Se você tem objetivos mais concisos, provavelmente você quer ter uma estabilidade ali. Então, ele vai saber se pode ou não te contratar, porque ele vai poder confiar no seu trabalho. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido aí rever as principais características e observar direitinho a maneira como é o gênero entrevista e que vocês possam nas suas casas aí tentar rever todos esse material e fiquem ligadinhos aqui conosco, porque após o intervalo vocês terão a aula de matemática com o professor U. Jefferson, né, como ele diz, para os estudantes da primeira série do ensino médio. Forte abraço, até a próxima semana. Hasta luego, quédate en casa, ¿sí? Hasta luego.